E aí, pessoal, vamos lá? Vamos em frente, seguindo com as anulações do casamento. Vimos já no 1550, 1 e 2, que é a questão da idade, né? A idade daquele que não completou 16 anos, que hoje o casamento é totalmente proibido, não tem mais meios de acontecer. E vimos também no vídeo passado a questão do casamento realizado sem a autorização de um dos representantes, né, ou de ambos os representantes, e sem o suprimento judicial. Agora a gente vai ver o artigo 1550 no seu inciso 3, né? O inciso 3 do 1550, ele vai falar que é, né, por vício de vontade, nos termos do artigo 1556 a 1558, né? O artigo 1556, ele vai falar o seguinte assim, artigo 1556, o casamento pode ser anulado por vício de vontade se houve por parte de um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro. Então, se no momento que eu digo que quero me casar com outro, houve um erro, esse erro tem que ser, não é qualquer erro, é um erro essencial sobre a pessoa do outro, né? Então, se eu me engano com relação à pessoa, quando há um erro essencial com relação à pessoa, o artigo 1556, ele vai dizer que é proibido, né, se eu não me casasse conhecendo aquele erro, o casamento é passível de ser anulado, é possível que haja a anulação do casamento. Aí no 1557, ele vai dizer assim, mas tá, que erros são esses? A resposta lá no 1557. O 1557 diz assim, considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, inciso 1, o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo que esse erro, tal que o seu conhecimento ulterior, torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Então é o caso daquele cidadão que tendo conhecendo o erro sobre a pessoa, torne insuportável a vida em comunhão, a vida de casados, tá? Hoje em dia, que tipo de erro, né? Que tipo de equívoco quanto à honra e à boa fama de uma pessoa torna a situação a dois insuportável? Que tipo de erro? Vamos fazer um exercício mental. O que você descobrisse, né? Imagina você que é casado, você que também não é, imagina que fosse casado, e que tipo de honra, de erro, da percepção que você teve com relação a outra pessoa, seria capaz de pôr fim ao seu casamento, dizer assim, não, se eu soubesse que era assim, eu não casaria, né? A doutrina traz alguns exemplos. Por exemplo, se eu me casei com o Pedro achando que era um mega empresário, ou eu me casei com a Joana achando que era uma multi-herdeira, uma fazendeira, né? Uma mulher de negócios, e de repente eu descubro que não é, né? Eu brinco sempre em sala, me casei com o Charles achando que ele era um príncipe, no final descobri que não era nem Charles e nem príncipe, era Foed e professor, né? Então daí acabou o casamento mesmo, né? Não tem príncipe, não tem um nome bonito, mas é um nome desgraçado de feio, e o cara ainda é professor, pelo amor de Deus, né? Não dá para ficar casado. Então nesse caso, o casamento pode ser desfeito, né? Outro exemplo que você pode se enganar, é comum hoje, me casei com a Marta, né, com a Maria, com a Joana, enfim, com aquela moça maravilhosa, bonita, mas depois de casado eu vou verificar que na verdade ela não nasceu daquele jeito, né? Ela nasceu Pedro, João, ou sei lá o que. Ela fez uma cirurgia onde houve a redesignação de sexo. Aí eu não quero permanecer casado com essa pessoa, né? Enfim, quando eu sei
que essa pessoa, por exemplo, me escondeu que pertencia a uma associação, a uma agremiação que é totalitária, por exemplo, ele é um neonazista, né? É um cara que faz parte desses grupos neonazistas que ficam se escondendo, que cometem crimes. Então ele não precisa nem ser criminoso, tá? Porque o crime vai estar numa outra situação, mas que pertence a esse grupo que trata que considera a supremacia de raça, prega, enfim, tudo que o nazismo pregou. Isso daí é causa sim de anulação do casamento. Qualquer uma dessas situações e outras tantas que você possa imaginar que tornem a vida a dois insuportável, ou, né, que você pensa assim, se eu soubesse eu não casaria, né, é possível de anulação. Como a gente vê, isso é uma questão muito própria e muito subjetiva da pessoa. Por exemplo, eu me casei com a moça achando que ela era moça, mas ela na verdade nasceu moço. Ela não é uma mulher quando nasceu, ela se transformou numa mulher ao longo da sua vida. Cabe a mim querer permanecer casado ou não, né? Não há uma imposição legal, por isso não é uma nulidade, mas sim uma anulabilidade. Se não me importar com relação a isso, vida que segue. Agora, se isso afeta a minha pessoa e se eu soubesse eu não casaria, esse casamento pode ser anulado, tá? E vamos deixar de lado as questões de preconceito. Não se trata de ter ou não preconceito, mas sim de um erro com relação à pessoa que você está casando, tá? No inciso 1 ainda, né, ele vai falar sobre honra e boa fama. Então, primeiro que a gente falou, né, identidade, né, quando há o erro com relação à identidade, é o que a gente tratou até agora, e agora com relação à honra e boa fama. O que é honra? Né? O que seria honra? Honra eu posso dizer que é a dignidade, é a forma, né, a dignidade da pessoa que vive de maneira honesta, de maneira correta, né? Ela pauta os meus ditames morais, ou seja, a honra é um conjunto de atributos morais que eu tenho ou que eu julgo ter, né? Se a pessoa que eu caso não tem essa dignidade, não tem esse conjunto de preceitos morais, eu posso dizer que ela não tem boa honra e boa fama. Também a gente vai analisar, é uma questão subjetiva, depende da análise de cada um. Lendo, né, você vai procurar na doutrina, o que ela diz? A prática de prostituição pela esposa ou pelo esposo, né? O cônjuge lá praticava, né, ou era adepto à prática da prostituição. Você aceita? Aceita. Então continua. Você não aceita? Não. Então é motivo sim, pode ser motivo sim, para anular o casamento, né? O marido tinha práticas homossexuais, ou a esposa tinha práticas homossexuais. Aceita? Aceito. Tudo certo, tudo em ordem, vida que segue, casamento que se mantém, né? Vício em tóxico ou drogas ilícitas, tudo isso, tá, são erros que você não sabia até o casamento, não sabia até o ato do casamento, né? Ou você chegou na porta, no momento da cerimônia, ou já foi celebrado o casamento, né? Porque ele é passivo de anulação, então ele já foi celebrado e você não sabia, você veio saber disso depois. Se você soubesse antes, não casaria? Não, então ele é passivo de anulação, tá? Se ele era marginal, cometia crimes, enfim, tudo isso. Com relação ao inciso 2º, né? O inciso 2º vai falar a ignorância de crime anterior ao casamento. Então, que tipo de crime? Qualquer crime. Não tem um crime específico. Há condenação ou não há condenação? Não há necessidade de ter havido condenação. Se o cidadão era um contumaz, né, um bandido contumaz, um delinquente contumaz, ele praticava delitos, praticava crimes, furtos, pequenos furtos, sei lá o que, e você não sabia disso, e isso é anterior ao casamento, você pode sim pedir anulação.
eu falei o marido, mas pode ser a esposa, né? Isso voltando a dizer, né, gente? Você descobriu o que ele fazia antes do casamento. Ele fazia pequeno furto no supermercado. Se isso para você é uma coisa que é insuportável para a tua convivência, anulação do casamento. Se isso não é uma condição de ser insuportável para o teu casamento, vida que segue, tá? No inciso 3 a gente vai falar de defeito físico, né? Ele vai tratar de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança, né? Por herança genética, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Então, o que acontece? Como que você conceitua isso? O que é um defeito físico? Vamos pegar a primeira parte ali que trata do defeito físico. Ela vai falar de defeito físico, que não é uma deficiência, né? Vamos falar também de moléstia grave e vamos falar que essa moléstia é transmitível por contágio ou por herança genética, que atinge a saúde do próprio cônjuge ou ainda da sua descendência. Então, exemplo de defeito físico que não caracterize uma deficiência, né? Não é a falta de um membro mais curto que o outro, isso é deficiência, né? Surdez, a ausência de visão ou deficiente visual, tudo isso daí está no âmbito da deficiência, isso aí não conta aqui, tá? É um vício de vontade com relação ao defeito físico. Por exemplo, a pessoa era hermafrodita, é um defeito físico que você não sabia até casar, depois de casar que você descobriu, né? O casal, os nubentes ali, quando eram noivos antes do casamento, eles não tiveram contato sexual, não viu o que era, não sabe o que tinha, e agora descobriu que é um hermafrodita e não quer mais, né? Então, todas as deformações genitais, a má formação genital que você não conhecia, é possível sim de anulação do casamento, tá? Um outro defeito físico, né, é mais aplicada ao sexo masculino, né? A chamada impotência, né? A impotência, a impotência para o ato sexual, não para a reprodução. Então a questão da fertilidade, se eu não sou fértil, eu não consigo ter, ela não caracteriza. Agora, se eu não consigo manter relação sexual, neste caso é possível sim, se a minha esposa não sabia isso antes do casamento, de pedir a anulação do casamento, tá? Então essa é a chamada impotência coiunde, tá? Questão da moléstia grave, né? Ainda no 1557, inciso 3º, são aquelas doenças que podem ser transmitidas, seja por contágio, né? Ou a lei vai falar ainda que ela pode ser transmitida por herança genética, né? Então, sífilis, HIV, epilepsia, lepra, tuberculose, hemofilia, hepatite, todo esse tipo de doença que esteja encaixado nesse rol aí, e outras mais, né? Ela pode ser motivo para a anulação do casamento. Mas veja, gente, isso aí tudo tem que existir, já tem que ser existente anterior ao casamento. Tudo que a gente falou aqui tem que existir antes do casamento e o outro cônjuge não pode ter conhecimento. Se isso acontece pós-casamento, não tem o que fazer. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Enfim, é por aí mesmo. Casou, né? Mas eu não quero mais continuar porque agora a pessoa está inválida. É divórcio daí. A anulação não cabe, tá? Então, essa não são condições que proíbem o casamento, tá? Elas são existentes, são pré-existentes ao casamento, mas não o proíbem. Porém, se o outro cônjuge não tinha conhecimento, é possível sim que ele peça a anulação do casamento, tá? Se não se encaixar, não tem nessas condições, o que cabe a ele é o divórcio, tá? Legitimidade e prazo. Quem que pode pedir o divórcio? Quem que pode pedir a anulação nesse caso, né?
apenas o cônjuge interessado, aquele que se sentiu enganado, aquele cuja vontade não correspondeu àquilo que ele esperava, né? Expectativa, realidade, não deu certo. Então ele pode pedir prazo para pedir anulação, até 3 anos após a celebração do casamento, tá? Então, vício de vontade, artigo 1550, inciso 3º, combinados com o 1556 e 1557. Falta a gente ver ainda o 1558, que é a coação. A gente vai ver bem rapidinho aqui, né? O que é a coação, né? Quando que há a coação? Lembrando, né, gente? Coação não é qualquer ato, né? Não é porque o pai da noiva é brabo que você vai dizer, não, eu casei porque eu estava obrigado, né? Então, vocês viram coação lá na parte geral do Código Civil, valem aquelas regras, né? E você vai, para saber se existe a coação mesmo, você tem que levar em consideração alguns aspectos, como o sexo, idade, experiência que essa pessoa tem, a saúde, né? Como é que eu posso dizer que alguém que está em coma me coagiu a fazer isso, né? Temperamento daquele que foi coagido, às vezes o cara é mais explosivo, mais violento do que quem está fazendo a coação. Então, tudo aquilo que vocês estudaram é aquilo que vale, né? Não cabe aqui exercício de direito, não é coação, né? Aquele medo referencial só, né? Que você só tem um medo que na verdade ele ultrapassa um pouquinho a fronteira do respeito, né? Então isso não cabe pra gente aqui, tá? Então se você foi coagido, colocaram uma arma na cabeça ou ameaçaram de morte alguém, ou foi uma coisa muito grave mesmo, é sim possível de anular o casamento, tá? Quem que é legítimo? Aquele que sofreu a coação para casar e ele tem o prazo de 4 anos para pedir a anulação, tá? Essas são as possibilidades de anulação do casamento no artigo 1550, inciso 3º, tá? Erro na vontade, erro na pessoa, né? Ignorância de crime anterior ao casamento, doença ou moléstia grave anterior ao casamento e, por fim, no 1558, a coação. Falou, gente? Mais uma etapa vencida, mais um vídeo subindo. Assistam. Gostou? Like, faz a inscrição. Próximo vídeo você já vai receber a notificação lá. Bate no sininho também. Ok, pessoal? Falou? Um abraço. Até a próxima.